Olá você, meu nome é Itamar Oliveira, para os que me conhecem, para os que não me conhecem, meu nome é Itamar Oliveira, não muda nada. Aos que de fato me conhecem verdadeiramente, que congregam comigo, que andam nos mesmos lugares que eu, todos eles sabem que eu sou um homem casado, bem casado, com uma linda mulher. E aos que não me conhecem, eu também sou um homem casado, com uma linda mulher. Eu e a minha esposa juntos nós temos 5 filhos, 5 netos e 5 agregados. Essa é a nossa família. Mas eu quero contar um pouco da minha história para você homem, você mulher, você que é casado, você que está entrando num relacionamento agora. Eu preciso contar algo sobre a minha vida. Muitas coisas precisam ser reveladas e eu estou aqui para isso. Eu conheci a minha esposa em um trabalho que eu fui fazer na casa dela. E na época que eu a encontrei, ela estava passando por uma situação bem complicada. Estava entrando em depressão, angústia, estava sofrendo. Ela estava perdendo o homem da vida dela. Um grande homem. O cara tem uns 2 metros. O filho mais velho dela, ele ia se casar. E para ela, no entendimento dela, ela estava perdendo ele. E aí eu me compadeci dela, juntei tudo que eu sabia, material, recurso, compramos um curso juntos de um renomado aí, psicólogo, e ali fomos buscar uma cura. E nesse período eu comecei a me relacionar com ela. Eu estava divorciado já há um período, ela também divorciada, e nós dois estávamos sozinhos. Mas neste momento começamos, feito 2 adolescentes, namorarmos escondido, literalmente escondido, ninguém sabia. E aí foi passando o tempo, o filho dela casou, descobriram que a gente estava namorando, e logo eu senti a necessidade como homem de tomar uma posição, de me casar. Mas essa história ela seria muito bonita, e ela de fato é, se eu tivesse feito as coisas um pouco diferente. Mas isso não tira o brilho dessa história de maneira nenhuma, jamais, pelo contrário. Você vai mergulhar comigo agora por um lugar que talvez você, homem, mulher, esteja passando nisso agora, mas que precisa entrar comigo. Se você quer cura para o seu casamento, se você quer cura para o seu coração, se você busca respostas de Deus para a sua vida, vamos mergulhar juntos, principalmente em algo que nós precisamos entender. É sobre o fato de como destronar o espírito de acusação e como vencer as derrotas propostas pelo diabo. Eu sei que muitos vão me odiar, muitos, mas os meus irmãos em Cristo que foram perdoados também, eles vão entender e vão me amar um pouco mais e vão me perdoar. Quando eu conheci a minha esposa, eu estava literalmente vindo do inferno, literalmente saindo do inferno. Eu estava saindo de depressão, de angústia, tinha sido sequestrado, tinha sido roubado, morei na rua, morei dentro do meu carro por mais de 30 dias, tive problema na coluna, tive problema no arco zigomático, vários problemas financeiros, estava um lixo, saindo do inferno. Vim para nossa cidade, conheci a nossa igreja e ali fui caminhando. E caminhando com ela. Nos casamos e assim que nós nos casamos, as coisas mudaram. Um choque de culturas entre eu e ela. Nós começamos a nos estranhar e no meio dessas coisas eu ainda acabei me envolvendo com políticas, com essas coisas de ir para frente de quartel, vamos salvar o Brasil. E nesse período eu entrei
bem fundo em lives, conversando com várias pessoas sobre política, sobre movimentação, vamos salvar o Brasil. E nisso teve um período que eu passei 40 dias na frente do quartel da minha cidade, indo todas as noites, de 8 até 10 da noite eu ia para frente daquele quartel. Nós tínhamos uma tenda, um violão, 2 violões e mais umas 4 pessoas que começamos a cantar, a pregar, a falar de Jesus, orar, e orava. Eram 2 horas, cantando e orando, cantando e orando. E nesse intervalo ali, eu conheci várias pessoas, conversei com várias pessoas, e isso causou alguns dissabores dentro da minha vida. E ainda está fazendo algum barulho agora, mas já foi cancelado. Isso machucou a minha esposa, feriu muito a minha esposa, porque não era o que ela esperava de mim. E mesmo assim eu continuei. Passado um período mais à frente, eu fui fazer um trabalho em uma chácara que nós temos, e ali naquele lugar estava acontecendo um retiro, um encontro, o Grande Reset. Nesse encontro, um homem amigo, um pastor querido que estava ministrando, ele veio olhar o meu trabalho, admirou meu trabalho e começou a falar do mundo espiritual, da 4ª dimensão. Ele tem um bom entendimento sobre isso. E ali nós conversamos e algo dentro de mim começou a me inquietar. Olhei para ele e falei assim: você pode me ouvir? Ele falou: posso. Olha, eu cometi esses erros, esses pecados aqui, listei tudo para eles. Eu nunca procurei ninguém, mais por vergonha, sem saber como lidar com esse tipo de situação. Mas eu não quero isso para minha vida. Não conversei nada disso com a minha esposa porque a gente está no início de um relacionamento e eu não sei se ela tem maturidade para entender isso, não sei como ela vai entender, o que isso vai provocar na nossa vida. E eu quero ajuda. Ele: olha, vamos orar. Orou, quebrou toda a maldição, me passou um curso poderoso, chamei a minha esposa para fazer. Ela disse que depois ia olhar e acho que ela não olhou o material. Mas é um material muito poderoso, muito profundo. E ali eu recebi a cura de Deus sobre isso. Mas eu cometi um erro. A porta do inferno que eu tinha aberto e deixado algumas coisas acontecerem, ela permaneceu aberta. Eu não fechei essa porta. E de repente eu fui pego numa situação complicada. Fui acusado de um crime que não cometi. Isso ficou escondido de mim durante muito tempo e eu não sabia. De repente, isso estourou. O sangue esquentou, perdi a cabeça, e aí faz todo sentido aquela passagem bíblica que fala sobre o filho pródigo e caindo em si. Eu, no caso, eu caí fora de mim. Eu literalmente saí de mim. Tanto que um dos genros, ele falou assim: o que você vai fazer agora? Eu chorando falei para ele assim: eu não sei. Mas porque eu falei: eu não sei de nada, eu estou perdido. Eu estava literalmente perdido naquela situação. Procurei o pastor da minha igreja, conversei com ele. E diante daquela conversa com ele ali, ele me mandou procurar o outro pastor. E eu fui até esse outro pastor. Chegando lá, como quem quer se justificar ainda pela situação: pastor, aconteceu esse tipo de coisa, minha esposa não me falou nada disso, eu me revoltei e saí de casa tal, e fiz isso. Ele olhou para mim e disse assim: você errou. Você errou. Você conhece a palavra tanto quanto eu. Você tem o mesmo entendimento da mesma palavra. E você tem o mesmo conhecimento que eu das Escrituras Sagradas. Você não lembra o que diz as Escrituras? Nós éramos pecadores. E Ele a si mesmo se entregou por amor a nós.
E o mandamento que o Senhor nos fala através do apóstolo Paulo: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Você não amou a sua esposa. Você foi pela carne. Você pensou em você. Você não pensou nela. E ali começou a bater forte, forte. Chorei como uma criança sem saber para onde eu ia. Tamanha vergonha que eu estava passando ali naquele momento. Mas não era uma vergonha de quem está sendo açoitado, mas uma tristeza na alma de quem nunca percebeu o que de fato estava acontecendo. Ingenuidade, maturidade, não sei se pode julgar como você quiser. Você é livre para fazer seu julgamento. E aí eu passei, ele orou comigo. No outro dia cedo, o Senhor me mandou procurar pessoas e perdoar, pedir perdão a essas pessoas, perdoar essas pessoas. Fui de pronto pedir perdão, nem pensei, já fui pedir perdão. Me arrependi daquilo ali. Ainda não tinha resolvido com a minha esposa. Passado mais uns dias, eu fui para fazer um devocional junto aos pastores. E o pastor sênior da minha igreja, o anjo da igreja, ele esperou eu terminar. Quando eu terminei, ele chamou meu nome. Eu falei: ele vai corrigir alguma palavra que eu falei fora do contexto, alguma coisa assim. Aí ele disse meu nome e disse assim: Itamar, você estava... Está gravando, velho? Está gravando. Itamar, você estava falando ali, e eu fechei os olhos. Aí eu vi assim um demônio atrás de você, na figura de uma mulher com 3 braços. E ele fazia assim, tentando acabar com você. Interessante que você estava falando de fé, e o texto que veio dizia assim: Simão, Simão, Satanás pediu para tragar vocês como trigo, mas eu orei por você para que seja aumentada a tua fé. E tu, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Aquela palavra, nossa, chorei, o conforto de Deus, a mão de Deus, o Senhor está me protegendo, o Senhor está me guardando. E aí ele completou: sabe, Itamar, o diabo, ele é um bichinho terrível. Se ele conseguir colocar a mão sobre nós, ele faz um estrago. Ele acaba. E o bichinho sabe maltratar. Só que o Senhor Jesus fala para você hoje. Ele orou por você e ele não permite. O Senhor Jesus não permite. E ele repetiu: o Senhor Jesus não permite. Essa palavra confortou meu coração, mas ficou algo ali dentro que eu ainda vou falar sobre isso mais um pouquinho com você. Dali eu saí confortado, porque o Senhor Jesus não deixa que o diabo me toque. Aí eu entrei pro quarto e foi choro, outro choro atrás de choro. E vamos andando com o Espírito me quebrantando, me mostrando mais coisas, e eu fui andando. Passado mais uns dias, o Espírito me leva a ser confrontado em mais algumas coisas. Procurei minha esposa, ela disse: não quero falar com você. Tá bom. Aí algumas pessoas começaram a falar um monte de coisa ao meu redor. Eu fiquei chateado com aquilo. Eu falei: tá tudo bem. O Senhor mandou eu me calar, vou me calar. Me calei. E num desses dias eu estava orando de madrugada e o Espírito me levou a ler o livro de Tito. Quando eu estava lendo Tito, algo ressaltou dos meus olhos. O contexto diz mais ou menos assim: muitas pessoas têm um coração bom, mas muitas não. Elas não têm um coração bom e elas não vão saber te tratar. Então, resumindo nas minhas palavras, seja sério. E o sério não é uma pessoa sisuda, uma pessoa de cara amarrada, mas é uma pessoa que mesmo sorrindo
coloca as coisas no lugar correto, mantém uma distância. E esse era o meu erro. Esse sempre foi o meu erro. E sempre foi a porta pela qual o diabo sempre tentou contra a minha vida. A minha história não é uma história comum. Talvez você não saiba do que eu estou falando. Muitas pessoas não têm ideia. Mas eu não tive uma família, um lar familiar como espelho. Eu não sei o que é viver em família antes de me casar. Não tive pai, não morei com a minha mãe, nem com os meus irmãos, sofri abuso, sofri todo tipo de coisas que você possa imaginar. Morando na casa de pessoas, morando na casa da avó, na casa de estranhos, também na rua, isso antes de casar. Dos 9 anos até os 20 anos. Então eu não tinha referências nenhuma do que é um lar, do que é uma família. E quando eu me encontrei com a mocidade da igreja, aos 16 anos para frente, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, brincalhão, sorridente, sempre fiz brincadeira com tudo, sempre sorri com tudo. E sempre tive o mesmo comportamento de abraçar, de beijar, de cumprimentar todas as pessoas. E na minha inocência, no meu coração, isso para mim sempre foi normal. Sempre foi natural. Eu sempre agi assim. Quem me conhece, de fato, sempre me vê abraçando, sorrindo, brincando com todo mundo. Mas essa minha posição, principalmente em redes sociais, eu nunca assumi um papel diferente, uma posição honesta. Eu sou um homem casado, tem limites. Brincadeiras têm limites. Abraços, cumprimentos têm limites. E eu nunca estabeleci isso. Isso feriu, machucou demais a minha esposa. Isso fez um estrago dentro dela. E quando aconteceu aquela situação, eu quis culpá-la, quis expor o que ela tinha feito. Mas eu não enxerguei o que eu tinha feito com ela lá atrás. E aí, orando, andando com o Espírito Santo, Ele me trazendo à tona todas as coisas. Que dor na minha alma. Eu não me arrependi porque eu saí de casa naquele momento. Não. Honestamente com você, eu não me arrependi por isso. O meu arrependimento foi porque lá atrás, por que eu não consertei isso antes? Por que eu deixei que essa porta do inferno ficasse aberta a ponto de chegar onde chegou, ferir a carne da minha carne, sangue do meu sangue? E quando o pastor estava me aconselhando, ele disse assim para mim: você errou. Veja bem, eu fui xarope igual você, eu era militar e eu queria fazer a minha esposa andar numa rede igual você também fez. Você foi muito chato e você não honrou e não amou a sua esposa. Eu não honrei e não amei a minha esposa. Eu fiz tudo errado. Completamente errado. E a minha dor, a dor maior do meu coração é que eu não consigo voltar lá atrás e desfazer. Permitir que isso chegasse até aqui, que ela sofresse, que a minha família, meus filhos, perdão aos filhos, aos enteados, aos netos, perdão a todos os familiares, me perdoe mais uma vez. Eu deixei que todos eles sofressem a dor da minha esposa que eu poderia ter evitado. Bom, eu não tenho como voltar atrás e consertar isso. Mas eu creio na palavra do Senhor que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero aqui pedir perdão à minha esposa. Me perdoe, amor. Eu não sei se eu mereço de você o perdão, mas eu peço perdão a você, aos nossos filhos, aos enteados, aos netos, aos familiares, a todas as pessoas que se sentiram violadas, se
sentiram enganadas, todas as pessoas que foram feridas por qualquer atitude minha, consciente ou inconsciente. Se de qualquer maneira eu feri você, você me perdoe, em nome de Jesus. E para você que está passando por alguma situação semelhante, eu quero dizer algo para você. A acusação, ela não vem de Deus. A acusação vem do diabo, é Satanás, o acusador das nossas almas, e nos acusa dia e noite. E o Espírito, ele não acusa, ele nos constrange. Quando você se deparar com a situação onde tem alguém te acusando, não é a pessoa. É Satanás usando essa pessoa para te acusar. E quando você estiver diante dessa situação, não se justifique, não responda, não fale nada, fique quieto, porque os demônios, eles não entendem. Eles não querem entender, eles querem a confusão, eles querem o atrito, eles querem o conflito. Então, não discuta com a pessoa que está ali sem saber, muitas vezes, emprestando a sua boca para o diabo, para te acusar, para te apontar. Porque assim como Cristo nos perdoou, nós devemos também perdoar as pessoas. E a nossa história está em Romanos 8, que diz para mim e para você, essa é a verdade, é a única verdade sobre esse tipo de situação que você deve levar em consideração, e é uma ferramenta poderosa que você tem que tomar sobre a sua vida para vencer toda a acusação do diabo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é livre para julgar, para falar, para dizer o que você quiser. Faça bom uso do seu direito. Eu, no meu direito, estou aqui pedindo perdão para minha esposa, para os meus filhos, para meus enteados, para os meus irmãos em Cristo, meus pastores, meus líderes. E dizer para vocês, durante todos esses dias, aquela outra palavrinha, quando o pastor falou lá atrás que eu precisava tomar consciência sobre ela, o anjo da igreja ainda disse o seguinte: e tu, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo do Senhor, meus pecados foram perdoados, mas tinha alguns pecados de estimação dentro de mim, e existia dentro de mim ainda uma falta de conversão genuína, ao ponto de dizer hoje: Deus, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você, homem e mulher, está passando por esse tipo de situação, abra os olhos, se arrependa, se entregue ao Espírito do Senhor, se converta. Há oportunidade. Deus, ele quer nos sarar. Deus, ele não nos condena. Nós já fomos justificados. A palavra é verdadeira. Eu e você já fomos justificados. Não pelos nossos atos, não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fazemos que somos justificados, é pelo sangue de Jesus que somos justificados e somos herdeiros da justiça de Deus por Jesus Cristo. Nós precisamos ter maturidade, não andarmos como um menino, mas sermos maduros e entender essa verdade. Talvez o teu irmão, ele possa cair, mas Deus é poderoso. Deus perdoa, Deus cura, Deus sara, Deus transforma e faz com que nós nos afastemos do velho homem e andamos como nova criação em Jesus Cristo. Permaneça abençoado.